falando de saúde, só que agora a gente sai do estômago e vamos pro rim. Continua tudo interno, né, Rodrigo? Tudo interno. Continua tudo interno. Então, eu estou aqui recebendo, Rodrigo, essa camisa aqui que sinaliza, né, o Dia Mundial do Rim. Hoje a gente tem a felicidade de receber o Dr. Luiz Sérgio, que é especialista, nefrologista, é o médico dessa área. Muita gente não sabe, mas o rim tem uma especialidade médica, né? E porque todo médico, a via de regra, faz medicina, mas ele faz residência, ele se especializa, né? Então, está aqui Dr. Luiz Sérgio Leite, que faz um trabalho muito bonito também aqui na hemodiálise do Hospital Regional. A gente vai explicar isso tudo, tem um evento lá acontecendo também. E hoje é o dia próprio para a gente falar sobre isso. Dr. Luiz, é um prazer muito grande recebê-lo, nosso parceiro também nesse tratamento, nesse acompanhamento. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Rafael. Eu que agradeço a abertura do espaço para a gente comentar um pouco, falar um pouco sobre essa campanha. É uma campanha que acontece no mundo inteiro, é a campanha do Dia Mundial do Rim, certo? E nesse ano o tema é Saúde dos Rins, exame de creatinina para todos. Eita, que coisa boa. Bom, antes de entrar na campanha, doutor, queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, né, da sua história e essa especialidade que te puxou, né, que te chamou. E numa especialidade, Rodrigo, que Guarabira é carente, né, no interior do Brasil, é carente, né? Eu não conheço assim de perto, um nefrologista eu não conheço. Para mim é algo muito novo, né? Então, fala um pouquinho. Então, eu sou Luiz Sérgio, sou nefrologista pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, lá na minha trajetória, quando eu entrei na faculdade, eu já me apaixonei pela nefrologia. Claro que eu tenho uma grande inspiração, que é meu pai, que é nefrologista também, João Pessoa. Então, eu sempre tive essa referência para mim de vida. Então, quando eu voltei para João Pessoa, em 2020, eu observei que em João Pessoa, eu comecei a atender muitos pacientes em consultórios que eram da região do interior, sobretudo aqui da região do Brejo. Então, eu fiz toda uma busca e vi que não tinha, né, na região não tinha nenhum nefrologista atendendo. Então, em 2022, eu me propus, vim aqui, conversei com algumas clínicas e comecei a atender. Certo? Ano passado eu comecei também a atender na parte da hemodiálise, como você mesmo falou, no Hospital Regional, e por aqui fiquei. Né? Gosto muito da região e daí vou atendendo por aqui, né? E vou ficando. Muito importante. E essa especialidade que é carente aqui na região, mas que bom que o Dr. Luiz Sérgio tem essa visão, né, de contemplar também o nosso interior. Vamos falar dos números do Brasil sobre questão de rim. Muita gente não sabe, mas são muitas doenças. Eu queria que o senhor falasse assim, de modo geral, esse raio-x em nível do Brasil, dessas preocupações todas que na especialidade de vocês trazem. Sim. Fala da campanha, do tema da campanha da doença renal crônica em si, porque dentre as doenças da nefrologia é a mais prevalente. Então, hoje, no Brasil, cerca de 10% da população apresenta algum grau de doença renal e a grande maioria delas nem sabe, porque não dá o diagnóstico. Tá? Qual o grande problema da doença renal crônica que a gente vê? São pessoas que acabam entrando em hemodiálise e que nunca sabiam que tinham uma doença renal, não sabiam que tinham alteração na creatinina. Então, hoje no Brasil, aproximadamente 153 mil pessoas realizam hemodiálise. E esse número tem crescido cada vez mais, cada tempo que vai passando, a gente tem visto que só tem aumentado. Eu tenho uma curiosidade, por que a gente chega a esse grau de fazer hemodiálise, doutor? Então, quando a gente fala em hemodiálise, a gente fala na doença renal crônica. E a doença renal crônica a gente pode definir como uma alteração no exame de sangue, ou seja, na creatinina, por 3 meses ou mais. Então, se você tem uma alteração na creatinina hoje e daqui a 3 meses essa alteração se manteve ou piorou, você já entra no critério de doença renal crônica. E a doença renal crônica, nós separamos ela em 5 fases. Então, a fase 1 é a fase inicial. A fase 5 já é a fase final ou fase terminal, que o paciente já está muito próximo de entrar na hemodiálise, que é naquele momento que seus rins estão funcionando menos do que 15% ou 10%. Então, nesse momento, não há um tratamento mais específico para fazer com que regrida das fases iniciais.
O que a gente faz é tratar as complicações e preparar o paciente já para iniciar o tratamento de hemodiálise. Ou diálise peritoneal, que é, um modelo de tratamento que é realizado em casa, que fica fazendo diálise com troca de líquidos numa própria máquina em casa. E a outra modalidade de tratamento é o transplante, né? A gente precisa dizer que o transplante não é a cura, é uma modalidade de tratamento. Tratamento. Aí o senhor falou duas coisas que me vêm aqui, a curiosidade. Essa diferença de hemodiálise e diálise, que está muito em uso. A diálise ela engloba hemodiálise, que é a troca de líquido, de sangue na máquina própria, e a diálise peritoneal, que é aquela que é feita em casa, que o paciente fica com um dispositivo na região do abdômen, e ele mesmo e o familiar fazem essa troca. Então, Interessante. O senhor falou do transplante, que é uma modalidade de tratamento. Porque muita gente diz, olha, estou na fila, fui transplantado. Não é a solução definitiva? Não é a cura? A gente não pode dizer que é a cura, porque quando a gente fala, não, eu estou curado, a gente não pode não voltar mais. E o transplante é uma modalidade de tratamento porque se ocorrer alguma eventualidade, o paciente pode voltar ao tratamento que ele começou, hemodiálise ou diálise peritoneal. Claro que tem pacientes que transplantam hoje e ficam com o órgão 10, 15, 20 anos, entendeu? Mas tem pacientes que não. Então, por isso que a gente não diz como cura, é uma linha de tratamento também. Pois é, essa campanha então não é só para quem tem a doença, né? Já é uma campanha preventiva. Isso, na verdade a campanha do Dia Mundial do Rim é uma campanha de conscientização. Quem eu quero abranger? Eu quero abranger desde a população, desde as unidades básicas de saúde, os próprios colegas médicos e a classe política como um todo. Porque se eu consigo prevenir lá atrás, e eu sempre enfatizo isso, vamos prevenir lá na unidade básica de saúde, que é onde tudo começa. Quando chegar lá na frente, o paciente não vai estar chegando no hospital. Mas o que a gente tem visto é que muitos pacientes que acabam chegando no hospital, quando fazem os exames, não tem muito o que o nefrologista fazer, a não ser dizer, infelizmente, você precisa começar a hemodiálise. Porque o grau de alteração já está tão elevado que eu não consigo fazer com que não tenha essa indicação. Então, essa campanha é uma campanha que quer prevenir. E como é que a gente pode fazer essa prevenção? Como é que a gente pode alertar? Pelo exame de creatinina, que é um exame super simples, um exame do sangue, um exame que, de custo, ele é muito barato, e um exame de urina. Porque na doença renal crônica, as alterações nós vemos na creatinina e na urina. Então, os pacientes que têm maiores riscos de desenvolver a doença renal crônica, pacientes hipertensos, diabéticos, obesidade, tabagismo, história familiar de já ter doenças renais, esses são os principais grupos. Uso frequente de medicações anti-inflamatórias, então uma pessoa que tem dor lombar por qualquer que seja o motivo, uma pessoa que faz suas atividades, eu estou sentindo uma dor, vou tomar um anti-inflamatório. Vou tomar um nimesulida, passou a dor, mas a repetição em si é o que lá na frente pode causar a doença renal. Então daí a importância. Interessante. Agora, quais são os sinais, os sintomas que a pessoa vai entender que o rim não está legal? Pois é, essa é uma muito boa pergunta e essa é o paradigma. A doença em si não dá sintomas nas fases iniciais. Olha aí, Rodrigo. Não dá. Esse é o problema. Não tem sinais e sintomas, é inespecífico. Agora, quando a doença começa a evoluir já nas fases finais, quando a gente chama estágio 3, 4 e 5, o paciente pode começar a apresentar náuseas, vômitos, perda de peso, uma fadiga importante que ele não consegue explicar o motivo, certo? A pressão que começa a descontrolar, inchaço nas pernas, inchaço no rosto, a urina começa a ficar muito espumosa, muito mais do que o que era antes, entendeu? E nos casos mais graves, riscos de sangramento, risco de convulsão, coma e morte. Isso nas fases já finais, terminais, se o paciente não fizer nada. Então, o que a gente tem visto cada vez mais, chegando nos hospitais, são pacientes que vão por esses sintomas, náuseas, vômitos, falta de apetite. Quando faz os exames, a sua creatinina já está muito elevada. A gente considera um valor normal de creatinina no sangue até 1,2, 1,3, dependendo se é homem ou se é mulher.
Às vezes os pacientes chegam lá com 14, 15, com 10. A ureia, que é um outro marcador, o valor normal é até 40, 50. Às vezes os pacientes chegam com 200, 300. Então, assim, muito sintomáticos. Então, nesse estágio, a gente não tem mais o que fazer a não ser indicar o tratamento de hemodiálise para esses pacientes, que tem sido um número muito grande que chegam. Então, essa campanha tenta conscientizar, não chegar nesses estágios, prevenir lá atrás, para que a gente possa fazer todo um acompanhamento, todo um tratamento. Porque a gente sabe que, diagnosticando nas fases iniciais, a gente consegue controlar a doença e evitar que ela progrida para as fases terminais. Vamos pensar agora, hábitos ruins para os rins. O que é que eu não devo fazer se eu tenho amor ao bichinho, o rim? O que é que eu devo fazer, doutor? Aliás, eu não devo fazer. Quem está nos acompanhando agora, preste atenção. Coisas que eu não devo fazer para preservar a saúde dos meus rins. Bom, basicamente são o que nós devemos fazer. São hábitos de vida saudáveis. Não fumar, evitar bebida alcoólica em excesso, se puder também não beber, certo? Se eu tenho qualquer doença, como principalmente hipertensão e diabetes, que são as principais causas no Brasil e no mundo que levam os pacientes a desenvolver uma doença renal e entrar em hemodiálise, controlar a pressão, controlar o diabetes, principalmente. O diabetes é uma doença muito, muito séria. Tá? Evitar medicações em excesso, demasiada, como, por exemplo, os anti-inflamatórios, certo? Drogas ilícitas, uso de anabolizantes, que atualmente têm sido extremamente disseminados, evitar também. Tudo isso evita agressão aos rins, sobrecarga dos rins, e com isso evita que haja uma progressão da doença. Doutor, é verdade ou mito que tem um tipo de água que ofende o rim, que o povo fala, né? Eu deixei de tomar água da Cagepa, agora eu estou tomando água mineral. Mas diz que a água mineral dá pedra também no rim, né? Que o povo fala, né? Aí, doutor, responda aí. Isso é mito, ou é verdade? Isso é um tanto de mito, né? Assim, é a mesma coisa de, eu tinha um cálculo renal e eu tomei chá de quebra-pedra e aí foi eliminado. Eu não sei o que é chá de quebra-pedra, mas assim, muitos pacientes relatam, né? Isso é uma crença popular já, mas assim, é mais fácil ter eliminado pela quantidade de água que tinha no chá do que da propriedade da planta em si, entendeu? Mas assim, são coisas que já vêm de... já vem uma tradição. Uma tradição, né? Inclusive sobre cálculo renal, né? Sobre a famosa pedra no rim, doutor, a gente dá um programa todo para a gente falar né? Sobre isso, que é muito, muito amplo esse assunto. Hoje a gente não vai conseguir falar, mas o senhor vai vir outros dias, né? Para a gente falar sobre a famosa pedra no rim, o que é que causa, como fazer. E o que é mito, o que é verdade, né? Nessas histórias todas. Só sei que dói muito, porque o pessoal que relata, né? Dói. Assim, os rins, eles são órgãos que... eles não doem, na verdade. A questão é, quando há alguma agressão a tal ponto de dilatar, de aumentar o tamanho dele, aí é muita dor. Como, por exemplo, a eliminação de cálculo, sobretudo se esse cálculo ficar obstruído. Então a urina não vai conseguir passar, vencer aquele obstáculo, acaba voltando e dilatando os rins. Uma outra causa são infecções próprias dos rins, podem doer. Ou nódulos, câncer, e aí... porque desestrutura a arquitetura do órgão e isso aí causa dor. Mas comumente os rins não dói. Sobretudo na doença renal crônica, não vai ter dor. Como eu falei, é uma doença assintomática, é uma doença que não vai dar sintomas no início. Doutor, falar em dor, outro dia uma pessoa disse que não tinha bebido água, Rodrigo, no dia. Bem pouquinho. Disse, rapaz, deu uma dor aqui. Aí eu fiquei pensando, será que o rim tem esse aviso também, quando a pessoa está desidratando? Eu já aproveitar também, já que você falou da água. Aí eu tenho um companheiro nosso aqui, que não bebe tanta água, mas ao mesmo tempo vai muito ao banheiro. Pode ser algum problema no rim São também? duas coisas aí. Duas coisas. Quem não bebe água, o rim pode doer para alertar? Não. Dor em si ele não causa, mas essa pergunta que você fez é interessante. Agora sobre a tua. Aí eu volto à pergunta, essa pessoa tem diabetes? Eu acredito que não. Tem, Piti? Pressão alta. Pressão alta. Mas pode ser algum problema também? Tem alguma ligação com a pressão alta? Toma remédio já? Toma remédio, né? Toma medicação? Toma medicação, Piti? Toma. Se for da medicação da classe dos diuréticos, hidroclorotiazida, furosemida, então você vai urinar mais porque é uma medicação que estimula a chamada diurese, né? Urinar mais. Agora sim, muita gente pergunta, mas quanto
de água eu tenho que tomar por dia? Sim, eu quero saber também. O Eu tô mínimo. tomando 2 litros aí, mas tem dias que eu disse, rapaz, esqueci de tomar os 2 litros. Tomei só um copo. O mínimo, né? O mínimo que a gente deve tomar por dia, né? É um cálculo bem fácil. A gente multiplica o nosso peso por 30. Então, assim, se eu tenho 70 quilos, multiplico por 30, 2 litros e 100, no mínimo. No mínimo. Mas a gente vive numa região quente, né? Então, assim, só da transpiração a gente perde muita água, né? No suor. Então, assim... Parece que essa história dos 2 litros já está ficando para trás. Mais, não. Isso, e sobretudo, se tiver história de cálculo, esse aí tem que ser o dobro, ou às vezes até mais. Mas pode beber água à vontade, não tem um limite. Dizer, não, você só pode beber água até aqui. Assim, eu não vejo muito motivo de também fazer aquelas hiperidratações. Tem gente que diz, vou tomar 5 a 10 litros. Você pode causar problemas sim, né? Você pode diluir uma componente do sangue e aí isso pode causar problemas para você. Não tem essa necessidade, né, de tomar tanta água assim, né? Tudo demais porque porque quer queira, quer não, quem faz toda essa função de eliminar líquidos do nosso corpo são os rins. Então, se você sobrecarrega, não há necessidade disso. Pergunta chegou, Rodrigo. Sim. O programa estourou hoje, tanta audiência. Jobson Mota está dizendo assim, pergunta ao doutor Luiz, faz mal tomar água com gás em jejum? Eu acho que vai fazer mais mal, talvez, para o estômago em si, né? Mas, assim, para a parte renal em si... Renal não. Não tem, assim, evidências em si que isso vai fazer mal. O que faz mal são refrigerantes em si, né? Alimentos industrializados, como o doutor Geraldo falou, esses alimentos processados, tudo isso para os rins sobrecarrega pela carga de sódio que esses alimentos carregam. Está acima do peso cuidado também. Com sal demais, né, doutor? Sal demais. Sal e demais. acima do peso também. Acima do peso. Sobrepeso e obeso. Obesidade é fator de risco para doenças renais, doença renal crônica. Obesidade não presta para nada, não. Para nada, eu nunca vi o cara... Nada. Rapaz, tem um negócio bom de obesidade. Nada. Não presta para nada. Meu Deus. Bom... Conversa muito boa, mas a gente tem que encerrar. Tem que vir mais vezes. Tem outras dúvidas. Tem muita dúvida, né? Doutor Luiz Sérgio, e eu quero agradecer e transmitir um abraço para todo o pessoal envolvido na campanha do dia de hoje, dia 14, né? Esse Dia Mundial do Rim. A equipe lá de hemodiálise do Hospital Regional, que faz um grande trabalho. Sabemos que é um sofrimento grande, né, para o paciente que precisa realmente fazer um compromisso semanal, às vezes 2 vezes, 3 vezes, dependendo da situação. E muitos vão a João Pessoa também, né? Isso. Então, assim, a gente sabe que tem um transporte, tem a dificuldade de sair de casa, às vezes chegar apenas para dormir mesmo, que é muito longe, tem um desgaste físico, né, emocional, mas estão aí resistindo e contando suas histórias, né? Isso então, mesmo. Você não, assim, prevenir para não chegar a esse ponto, né? Que é o mais importante, prevenir, mas se chegar, tem tratamento. Isso, tem tratamento e esse é o motivo da campanha. Aí você falou de muitos pacientes que são da região do Brejo que acabam indo fazer hemodiálise de uma pessoa. Mas por quê? Porque o número não comporta. Então, assim, tem muitos pacientes para poucas vagas de hemodiálise e tem que ir para outros centros maiores para que possa fazer seu tratamento. Então, você vê, a demanda é alta, né? A demanda é muito alta. Quanto mais clínicas abrem máquinas, né, de hemodiálise, mais pacientes estão chegando. E é nisso que essa campanha quer tocar. Diminuir esses pacientes que estão chegando. Porque a gente sabe que há dificuldade no transplante. É verdade. Bom, agradecer, doutor Luiz, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa. Espero que tenha ajudado tantas pessoas a esclarecer mais sobre hábitos saudáveis, melhorar a sua vida. Atenção, diabéticos, né? A gente sabe que é um número absurdamente crescente no país, né? Os diabéticos estão crescendo muito.